Graça e paz, aleluia. Pessoal, segundou, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe a nossa semana no nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter uma semana abençoada, poderosa, rica das bênçãos do Senhor. Hoje é 26 de fevereiro de 2024. Estamos no capítulo 5, versículo 3 do livro de Efésios, né? Ainda sobre o nosso devocional diário, e que o Senhor possa nos dar a capacidade, né, através do Espírito Santo do Senhor, através da manifestação do Senhor sobre as nossas vidas, de colocar a palavra do Senhor em prática. Capítulo 5, versículo 3 e 4. E a palavra do Senhor diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Glória a Deus. Pessoal, veja bem. Uma vez que Deus, Ele é a luz, nós estamos, o quê? Imitando o Pai. Devemos andar na luz e não ter qualquer relação com as trevas do pecado. Para deixar isso claro, o apóstolo Paulo, ele apresenta 3 descrições dos cristãos. Desde já nós iremos ver a primeira. E a primeira dessas 3 é: somos santos, ou seja, separados, e não pertencemos mais ao mundo das trevas a nosso redor. Veja bem, fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. 1 Pedro, aleluia, capítulo 2, versículo 9. Está abaixo da dignidade dos santos é entregar-se aos pecados do mundo de trevas. E Paulo cita alguns desses pecados nesta passagem. Ele nos adverte sobre os pecados impudicícia e impurezas, tão comuns no tempo dele e nos dias de hoje. Há muitas coisas desde o princípio que acontecia no princípio, continua acontecendo nos dias de hoje. Pois jamais, enquanto permanecermos neste mundo, jamais o pecado irá nos apartar de nós totalmente para sempre. E isto sim vai acontecer, mas só quando se encontrarmos, aleluia, glória a Deus, naquela promessa que o Senhor nos fez, aonde não há choro, nem ranger de dente, nem morte, nem pranto. E esse dia chegará para nós. Infelizmente, esses pecados têm invadido os lares dos cristãos, causando grande tristeza nas igrejas locais. Pode parecer que a cobiça está fora do lugar ao ser mencionado junto com a impureza, mas os 2 pecados são apenas expressões diferentes da mesma fraqueza básica da natureza decaída: o desejo descontrolado. O impuro e o cobiçoso desejam satisfazer um apetite do que? Tomando algo que não lhe pertence, que não é seu. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. 1 João capítulo 2, versículo 16. Descreve esses 2 pecados, que não haja sequer sinal desses pecados. Diz Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 4, somos advertidos sobre os pecados da língua, que, como se sabe, são, na verdade, pecados do coração. Não é difícil, veja bem, não
é difícil ver a relação entre os pecados citados em Efésios 5:3 e os mencionados em Efésios 5:4. Quem possui desejos objetos normalmente desenvolve uma forma de falar e um senso de humor igualmente a objetos. E com frequência são pessoas que cometem ou cometeram pecados sexuais e gostam de fazer piadas sobre esse tipo de coisa. Pode-se dizer muita coisa a respeito do caráter de uma pessoa ao se considerar o que faz rir e o que faz chorar. O santo de Deus não vê graça alguma em linguagem torta, nem em piadas obscenas. Palavras vãs não são humor inocente, mas sim conversas sem sentido que desagrada o ser humano e que não edifica nem ministram graça alguma aos seus ouvintes. Efésios 4:29. Paulo não está condenando as conversas corriqueiras do dia a dia, pois parte considerável de nossa comunicação encaixa-se nessa categoria. Antes, está condenando conversas insensatas que não cumprem qualquer propósito salutar. Carícios é a tradução de uma palavra que significa fácil de alterar, o que sugere um tipo de pessoa com facilidade para distorcer qualquer declaração e transformá-la em piada vulgar. O negócio é tão sério que a palavra do Senhor ela é tão poderosa e uma revelação tão profunda que em quantas e quantas das vezes se deparamos com esse tipo de pessoa, né? Ou seja, pessoas que facilmente ela tem a capacidade de alterar, né, a palavra, ou seja, distorcer a palavra. Nós se deparamos muito com esse tipo de pessoas, principalmente no trabalho, né? Mas, enfim, o senso de humor apurado é uma bênção, mas quando associado a uma mente impura ou a motivação objetas, transforma-se em maldição. Algumas pessoas astutas, elas são capazes de, em um instante, poluir qualquer conversa com piadas sempre inoportunas e inconvenientes. É muito melhor ter na ponta da língua ações de graças ao Senhor. Esta é, sem dúvida, a maneira mais apropriada de dar glória a Deus e de manter pura a conversa. Certa feita, uma mulher cristã foi a uma comemoração de um aniversário de um casamento de um dos amigos, sem saber o que depois do jantar haveria uma apresentação humorística de gosto duvidoso. Um suposto comediante tentou divertir o público com piadas vulgares que aviltavam tudo o que os convidados cristãos consideravam santo e honrado. A certa altura, o comediante ficou com a boca seca e pediu em voz alta a um dos garçons: "Poderia me trazer um copo de água, por favor?" Foi então que a mulher cristã acrescentou: "Aproveite e traga também uma escova de dente e uma barra de sabão." Meu Deus, por certo, lavar a boca com sabão não resolve o problema das conversas vulgares, mas todos entenderam o que a mulher quis dizer. Cristãos que guardam a palavra de Deus no coração, Colossenses 3,16, sempre terão palavras temperadas com sal, Colossenses 4,6, pois a graça no coração manifesta-se em graça nos lábios. Amanhã voltaremos na segunda descrição do cristão. Qual que é a segunda? Somos reis, tá bom? Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.